Então, eu acho que há uma tendência do crescimento de empresas fazendo podcast, né? Seja para ali um branded content, seja para institucional, né? Ou outras finalidades, mas o podcast corporativo. Eu acho que o podcast corporativo é uma tendência que vai se fortalecer, né, esse ano. E, juntamente com isso, é corporativo, mas mais de veículos de comunicação, né? Então, eu acho podcast jornalístico, principalmente político. Lembrar que nós estamos em ano eleitoral, né, e que o digital é muito forte. Eu acho que vai ser o ano, depois da eleição presidencial anterior, mas de eleição municipal, né, minoritária, eu acho que vai ser o ano mais forte do digital para eleições no Brasil. E o podcast é uma tendência que pode ser muito utilizada aí. Então, falando de podcast corporativo como um todo, né, seja para empresa, para iniciativa pública, né, ou para iniciativa privada, que são as empresas. Por que eu estou levantando essa tendência? Eu tenho uma vivência do podcast corporativo, né? Eu trabalho em uma grande siderúrgica e lá a gente implantou em 2018 um podcast, o CSP Podcast, que está em reformulação, né? Acompanhando as tendências mais atuais de podcast. E eu percebo que já há uma abertura, né? Já há um interesse. Por quê? Porque já meio que deu uma popularizada. Quando saiu no Fantástico, ano passado, teve pico de busca de podcast, né, no Google. Você coloca lá no Google Trends podcast, você vai ver esse pico. Aquele pico ali... Desculpa. Tem um pico de busca de podcast e pela palavra popcast também. Acredite, se você procurar popcast, você vai ver que teve uma subida. Pois é. E, inclusive no site da ABPod, né, do qual eu estou diretor de comunicação, lá teve um pico também, a gente teve que mudar lá o servidor por conta das buscas, né, principalmente o que é podcast, né, por conta daquela matéria que saiu lá no Fantástico. Então, essa popularização passou com que as pessoas, executivos, quem toma as decisões finais, se vai implantar uma nova ferramenta ou não, né, passou a dar mais visibilidade, né? Porque até então era aquela insistência, era difícil, você não tinha dados, no argumento era muito... Agora não precisa, né? Agora está todo mundo falando, então vamos só arredondar aqui para ver como é que a gente faz. Eu me lembro que eu ficava me questionando que os agregadores, as hospedagens, na verdade, elas não tinham feed privado fácil, né? Assim, não tinham feed privado, ou seja, elas não tinham a possibilidade de eu distribuir um conteúdo especificamente para um grupo sem que fosse uma coisa muito difícil, pagasse muito a mais, etc. Aí, por exemplo, o Spreaker, né, recebi um e-mail 2 semanas atrás, exatamente eles com um feed privado, ou seja, eu posso disponibilizar tanto para quem paga, né, a gente vai já falar sobre isso, essa tendência aí, de ter comunidades fechadas, pagas e tudo mais, mas também se eu quiser, por exemplo, para comunicação interna, né, era uma grande dificuldade, né? Eu não posso, se eu quero só para o meu público específico, por mais que vaze, mas se eu quero só para os meus empregados ali, eu tenho que ter um feed privado e uma forma de distribuir, né, de forma que eles acessem com, sei lá, com a matrícula, com o CPF, sei lá. Enfim, essa possibilidade já existe, então acho que isso fortalece essa questão do podcast corporativo, não só para fora, como também para dentro, né? E uma outra coisa que eu tenho percebido, que vai fortalecer essa questão, é o seguinte: eu me lembro da história, o Léo Lopes, né, o grande Léo Lopes, do Radiofobia, que todo mundo conhece, ele, quando fala de podcast corporativo, ele sempre diz o seguinte: podcast corporativo é como se fosse o petit gâteau do jantar. Aí ele faz essa metáfora, que é para dizer que, assim, você só compra se tiver um dinheiro sobrando, né? Você vai lá, você come tudo e depois você... deixa eu ver se tem dinheiro sobrando aqui. Pois então eu vou comprar o petit gâteau. Mas tu concorda que ainda é isso nesse ano de 2020? Não necessariamente. Eu acho que ele passou de petit gâteau para farofa com bacon. Ele não é o prato principal, provavelmente não vai ser, né? Assim, um ponto de vista que eu tenho. Mas eu já percebo que as pessoas têm interesse. E se tiver alguém que, como é que eu posso dizer, destrave isso dentro da equipe, vai ser feito. Eu percebo isso muito lá na empresa. Tipo assim, percebe-se que é importante, tá todo mundo falando, Spotify fez evento, tem um negócio acontecendo, mas se não tem ninguém da equipe que faz, pelo menos vão dizer: fulano, procura saber como faz, porque eu sou muito procurado. Eu tenho feito benchmarking, cara. Tem empresas grandes, me procurando, e aí eu acho que vai começar pelas grandes, né? Vai começar pelas grandes, e aí, como geralmente acontece, né? As grandes vão lá, desenvolvem, depois vai vindo as adaptações e vai fazendo o cascateamento.
Mas eu tenho feito benchmark, as pessoas procurando como é que eu faço podcast, como é que funciona, sabe? Então, há um interesse. Eu acho que vai se fortalecer esse ano, né? Vocês podem complementar.